Pegava esse projeto em PDF e vendia no Mercado Livre por R$ 20. Mentira. Sério? Eu ganhava mais. Escolho facilmente a A cerveja. cerveja. Sem sombra de dúvida, né? Ainda mais. Podendo fazer isso também, né? Pô, depois Mas vou que é um salto enorme, porque é criança, pra mim é uma criança, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marmorizou. Tava com a saudade de fazer isso aqui. E hoje, né, uma companhia maravilhosa, né? Dessa vez o nosso convidado vai ter mais tempo de fala, porque um dos nossos entrevistadores que fala só um pouquinho além do normal não estará. Mas hoje eu tenho a companhia de ela, a polonesa brasileira, Franciele Boetner. Seja muito bem-vinda, Muito Fran. obrigada. Oi, galera. Tô aqui representando hoje Ricardo Stuck. Espero ter boas conversas e bons papos aqui. O de agora com certeza vai ser, não é? Com certeza, porque hoje o nosso convidado não é nada mais, nada menos do que ele, Márcio Migliavacca. Migliavacca? Agora vamos falar em italiano, como é que é, Marção? Migliavacca. Migliavacca. Márcio, Tem que da ter empresa Rexford, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado pelo convite de vocês. Tamo Imagina. junto. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Irmão, conta um pouquinho da sua história, fala pro pessoal quem é você e conta um pouquinho da história da Rexford. Bacana, assim? Rápido, assim? Já começamos no... Ah, sim. Já se apresenta, Fica à já vontade. conta. Eu sei que você é virgem nesse negócio. A gente tá aqui para fazer com carinho. Começamos bem. Começamos muito bem. Não se esqueçam que eu que tô aqui hoje, tá? Ai, Por favor. desculpa. Obrigada. Bom, primeiro de tudo, obrigado, né? Como tu já falaste, meu nome é Márcio Migliavacca. Estou à frente da Rexford há 15 anos, né? Empresa que fundei e dirijo. Uma empresa que faz máquinas para marmoraria. O foco, de fato, é trabalhar o desenvolvimento de soluções e tecnologias para o mercado marmorista. A Rexford surgiu, né? Sempre tive um desejo empreendedor muito grande. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar lá com 14 anos. Trabalhei numa empresa do setor metal mecânico que fazia cozinhas em aço. Senai, então fiz lá 2 anos de Senai, estudava de noite, trabalhava na parte da tarde. Tive grandes oportunidades e principalmente grandes mestres aí dentro que me propiciaram em um curto espaço de tempo e trabalhar na engenharia. Você é formado em engenharia mecânica? Sim, Ah, sou formado em engenharia mecânica. Show. Depois, por necessidade da empresa, tive que ir para outras demandas de ensino, mas como formação primeira, a parte de engenharia mecânica. Show. Aí fiquei dentro dessa empresa durante 4 anos. Dela tive uma outra oportunidade para ir para uma outra empresa que fazia máquinas. Ainda, né? Uma empresa que fazia máquinas para cervejaria. Completamente diferente. Então eu saí do mundo que é do móvel, né? Só que móveis em aço, fui lá para o mundo que fazia máquinas para cervejaria. Tinha lá um diretor que me deu também grandes oportunidades, né? De fato, produzir máquinas de projeto próprio, né? Desenvolver, né? Eu sou um apaixonado por essa parte de desenvolver o equipamento e ver o equipamento lá trabalhando. Enfim. Fiquei 2 anos dentro dessa empresa. E aí tem uma parte muito importante do porquê, né? Máquinas para pedra. Normalmente o pessoal chega lá na empresa, senta... Porque cerveja para pedra é cerveja. Cerveja. Sem sombra de dúvida, né? Ainda mais cerveja artesanal. É fantástico. Mas, de fato, que é uma das perguntas normalmente quando o pessoal senta lá na empresa, diz, tá, como é que começou, né? Por que disso? Meu sogro tem uma marmoraria e tem uma pedreira. Então, existe um caminho guiado por isso. Acontece que tava namorando, aquela coisa, 3 anos de namoro. Apaixonado e tal. Até hoje, 18 anos juntos, Muito né? bem. Já completamos maioridade penal agora. Começou cedo, né? Só mandar beijo no final. Não, só para estabelecer, né? não é apenas, quer dizer, como dizer apenas, né? Minha esposa é minha sócia também, né? Sensacional. Sei bem como é isso, ter esposa como sócio. Então tu deve estar ganhando bastante dinheiro. Tava no caminho.
E aí, um belo dia lá, meu sogro me disse o seguinte: olha, eu tenho que comprar uma máquina de fio diamantado para pedreira, porque ele extraía toda a parte da pedreira, tem uma pedreira de basalto, extraía com dinamite, né? Ou massa expansiva, né? Pô, e eu, para querer impressionar, de certa forma, eu falei, não, deixa para mim, eu faço. Deixa com o pai. 20 anos de idade, né? Não, tá tranquilo, eu faço. O que eu faço? Porque na época eu tinha já tido, como disse, boas oportunidades. Eu gerenciava essa empresa que fazia cervejarias. Muito cedo, né? Tanto a parte industrial quanto a parte de projeto, eu gerenciava. Ela não tinha me formado ainda em engenheiro, mas já estava nesse caminho. Passou mais um tempo, um outro almoço, meu sogro me falou, e aí, tu vai fazer a máquina ou vou ter que Ou não. comprar? Né? E tem uma expressão que eu aprendi com ele que é o seguinte: cabrito bom não berra. Bicho, falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Né? Só que nessa história, que já vinha dessa veia empreendedora, que não começou com a Rexforte, começou bem antes disso, normalmente eu conto isso, inclusive quando bato um papo com alguém que está querendo empreender, eu digo assim, olha, lá em 2004, quando eu fazia Senai, 2002, 2003, 2004 ali, eu fazia os desenhos do Senai e tal em AutoCAD. Até porque minha mãe tinha alguns desejos, estava contando antes, que um dos sonhos dela era ser professora, então ela sempre foi muito forte para me ajudar com educação. Eu fiz curso de AutoCAD com 10 anos. Com Caramba, 10 anos? com 10. Se eu te contar o que eu fazia com 10 anos, eu não posso falar que não. Então, Os 10 anos normalmente Ainda bem que a sua era mãe levou pro caminho certo. jogar bola, comer catota, essas coisas. AutoCAD com Já 10 tava anos, o com cara AutoCAD. é outro nível. comecei muito cedo a trabalhar com essa parte de cursos e tal. E aí, o que acontece é o seguinte, naquela época do Senai, a gente teve a oportunidade de fazer uma máquina. Então, o trabalho final do Senai é um trabalho de 2 anos, né? Dos 14 aos 15, na época, era muito jovem. Mas o professor disse, olha, vocês podem inventar alguma coisa e construir. Eu falei, pô, legal. Eu curtia esse negócio artesanal de trabalho, né? O torno mecânico, a fresa mecânica, eu curtia muito isso. Me dava bem, inclusive, com isso. Pô, vou fazer um torno de madeira para mim fazer peça em casa. Aí, pesquisei e tal, construímos esse torninho. Com 10 anos de idade? Não, com 14. Agora sim. 14 para 15 aí dentro dessa parte. Só que desenhei todo esse projetinho em SolidWorks, que é um desenho, uma forma de desenho 3D, né? Então, normalmente tem o AutoCAD, que é aquele mais planificado, que de fato se trabalha na marmoraria, o SolidWorks trabalha mais lá na mecânica. Peguei isso aí em PDF. Na época, eu ganhava R$1,23 a hora trabalhando nessa empresa. Só que eu tinha algumas oportunidades muito interessantes. Primeiro, de fato, era um aprendizado absurdo e as pessoas, eu tinha contato, era uma empresa de mais de 1.000 funcionários, e eu tinha contato direto com o diretor. Então, aprendia pra caramba. Tá? A segunda questão é que, de fato, eu ia trabalhar na engenharia, eu não tinha computador em casa, então eu podia utilizar o próprio computador para mim desenhar isso, como utilizar a internet da empresa. Na época também tinha uma coisa chamada Mercado Livre, que até hoje tem. O que eu fazia? Eu pegava esse projeto em PDF e vendia no Mercado Livre por R$20. Mentira. Sério? Eu ganhava mais, na época, vendendo o projetinho em PDF. Ô, Marmorista, você com seus filhos aí com 14 anos, mostra esse episódio pra eles, tá bom? Do que, de fato. Eu tô chocada porque meu irmão fez 15 anos há 2 semanas. Ele tem 15 anos. E, obviamente, ele é muito inteligente, mas, né, a geração mudou, né? Por que, obviamente? Porque é seu irmão? Não, porque ele é muito inteligente. Porque a mãe é a mesma. Então tá certo. Não, ele é muito inteligente. Mas hoje, obviamente, mais ligado a jogos e, né, a tecnologia que é apresentada. Mas eu olho pra ele como uma criança, né? Não sei, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que são eternas crianças. Eu chamo ele de bebê, ainda ele fica pé da vida comigo, né? E aí, inclusive, quando eu falei, vou gravar podcast, ele falou, mana, você grava podcast? Eu falei, sim. Eu vou mostrar pra ele esse podcast. Como é que é o nome dele? João Pedro. João Pedro, um beijinho pra você. É lindinho, é uma coisa mais linda do mundo. O bebê. É. Vai ficar muito bravo. E obviamente, acho que como a gente vê ele como um bebê, você fala pra mim que você com 15 anos fazia isso, Você já né? tá imaginando. Eu imagino já o João Pedro, né, que tem essa capacidade, podendo fazer isso também, né? Depois Mas que é um salto enorme, porque criança, pra mim é uma criança, né? Eu vou te dizer que eu deixava a barba quando eu comecei a Pra vender parecer mais velho? Porque eu ia pra feira, né? A galera não. Porque, cara, eu tinha 21 anos. O cara acreditava
acreditar que ele ia comprar uma máquina. Pô, não era bem Sim. assim. Eu agradeço infinitamente, desde os nossos Uhum. primórdios da empresa, a Uhum. todas as pessoas que confiaram em nós. Uhum. Mas aí, nesse momento, de fato, foi um momento que acendeu esse estalo de dizer assim, pô, empreendedorismo, tal, Uhum. máquina. Uhum. E Funciona. nessa empresa, eu ficava fora do horário para fazer isso, né? Sim. Tá? Terminava o horário de trabalho antes de ir para a escola e tal, segundo Uhum. grau, Uhum. né? Ficava lá até 6h30, 7 horas, depois ia para o segundo grau. Nesse meio tempo, tinha um diretor dessa empresa que um dia sentou do meu lado e falou, cara, o que você está fazendo aqui? Ninguém faz hora extra aqui. Uhum. Eu falei, não estou fazendo hora extra. O gerente aí me deixou eu, de fato, utilizar o computador para desenhar. Ele falou, o que tu tá desenhando? Eu falei, pô, tu sabe fazer isso aí. Tá errado. Hum. Não, né? O cara é diretor de empresa, dono, empresa de funcionários e tal. Uhum. Ele dizendo que tá errado, eu concordei, né? Tá tudo bem, tá errado, o que que tá errado? Eu falei, não, tu não tem que fazer e vender o projeto. Tu tem que fazer a máquina e vender. Pô, assim, de repente não agora. Calma. Vamos olhar pro futuro. De repente não agora. Calma. Mas ali de fato surgiu e foram uma série de trabalhos, assim, que foram acontecendo extra, que deram, de fato, todo esse circuito, né? Então, Uhum. desde de fazer esses projetos externos também, eu fazia na época, depois quando eu saí dessa empresa, fui trabalhar dentro dessa empresa, na verdade, eu fazia fora do horário, com a grana comprei computador para poder fazer isso em casa. Uhum. Aí comecei a fazer projeto em casa para terceiros. Tu desenhou lá, na época eu fazia uma estação de tratamento de efluentes, né? Mas não era eu quem projetava, tinha uma engenheira química que projetava, eu ficava lá desenhando isso, e isso ia gerando aquela coisa de gerar aquela grana extra e tal, e esse espírito de, pô, tu não tem horário, né? O cara que é de fato empreendedor, o cara que é um administrador de um negócio, o cara que tá à frente, ele primeiro tem que ser doutrinado que não tem horário. Uhum. Né? Não quer dizer que ele não tem que ter vida, é bem É diferente, mas diferente. tu não Uhum. tem horário. Bom, aí, agora vou lá pra frente, dou aquele salto, né, com essa história do meu sogro dessa empresa. Uns 15 anos aí, e essa parada, você não tinha esportes? Como é que você era com esportes? Tipo, jogar uma bola? Cara, o que você curtia além do projeto? Legal, a pergunta é boa. Acontece o seguinte, eu tive uma característica um pouco diferente daquela, de repente. Eu tive uma situação na qual eu precisei ficar um certo tempo sem fazer esportes. Então, Questão de saúde. por questão de saúde. Eu tinha Certo. uma certa lesão que eu não podia fazer, e aí depois, ok, depois de um certo tempo podia voltar a fazer e tal, e daí depois eu sofri um acidente de moto e eu não pude mais fazer de vez. O empreendedorismo falou, não, você vai ficar Não, em você vai casa porque ficar a gente tem um projetando. futuro top, exatamente. Mas tem uma questão, até estava lendo um livro agora, o Mindset, não sei se tu já chegou a ler. Já. Muito bom. Eu tava lendo agora no avião e tal, e aí vi uma questão de dizer assim, o cara que te move, que é movido a desafio, né, com mindset de crescimento. Eu sou um cara movido a desafio, então um belo dia, eu não vou esquecer nem o dia, porque foi muito, para a humanidade, foi muito forte, que foi dia 11 de setembro de 2001. Antes de eu começar a fazer Senai, comecei em 2002, meu pai me falou um negócio em cima da mesa, assim, no dia que tava almoçando, eu falei, cara, eu vou te mostrar quem é o cara. Então, todo esse movimento, assim, eu agradeço aquele desafio, de fato, que ele fez lá para aquela criança, Sim, né, ainda sim. com 13 anos de idade e tal, e aí se movimentou. Então, sim, fazia, mas eu jogava muito xadrez. Entendi. Eu jogava muito xadrez. É perfil. Eu perguntei É só pra perfil. tirar, mas É aí eu tinha perfil. certeza que ia vir uma parada disso aí. Mas depois fui, sei lá, fui pra luta e tal, e depois sofri acidente de moto, depois fui correr de moto, achava que ia ser piloto, não ia ser piloto, não sou comunista. Aí descobri que Os tinha que marmoristas abandonar. agradecem, irmão, porque senão você não estaria fazendo mais pra Aí gente. descobri que eu tinha que abandonar isso e fazer uma coisa que de fato ia dar certo. É isso. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? Poxa, cara, tem uma máquina aqui que eu tô fazendo por esse mundo de pedra e tal. De fato, uma máquina... E eu fazia fora do meu horário de expediente também, né? Porque eu continuava trabalhando nessa empresa, sendo gerente industrial dessa empresa e tal. Dessa de cervejaria e, pô... Cara, vou fazer como? Tem um cara que eu conheço aqui, que faz a parte de solda e tal. Comecei a fazer, eu falei, cara... Isso aqui é um negócio pra gente... Só que antes tu me comentou sobre o podcast, eu me identifiquei muito numa situação. Pô, eu tinha 20 para 21 anos de idade, eu não tinha maturidade para isso. Não sei se eu tenho hoje maturidade, espero que sim, né? Depois de 15 anos no negócio, eu acredito que, e toda a jornada que a gente fez, tenho certeza que sim. Mas eu não tinha, então eu precisava de alguém que de fato me olhasse e dissesse assim, tá, vamos fazer junto.
Demorou um certo tempo, mas eu consegui convencer, de fato, meu sogro. Então, o meu primeiro sócio na Rexforte, eu tive que lembrar, né? Muito bem, Mas muito olha, bem. você lembrou ela, mas ela fez uma jogada que você não percebeu, porque ela já colocou isso na sua mente antes da gente começar a gravar. Sem dúvida, A já foi psicologia é pensado. muito forte. Cara, que Viu? psicóloga. Eu tô me Foi exatamente uma psicologia reversa. Reversa. psicologia. Tá maluco, hein? E aí, enfim, eu falei assim, cara, isso aqui é um negócio pra gente fazer. E meu sócio, de fato, quem começou foi meu sogro. Seu sogro né? foi lá e falou, bora. Bora, né? E a gente começou uma indústria de máquina com algumas características, né? E partimos. Só que aí eu falei o seguinte, cara, vamos fazer máquina para pedreira. Na época tava começando a entrar os fios para pedreira. Ele falou, não, nem pensar. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai. Bichão já tava... Patatatatatatatata. Eu falei, não, cara, vai dar certo, tá? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então antes de tudo, vamos lá para a feira de Cachoeira. Tá, vamos visitar Vamos a abrir a feira, percepção. vamos entender como é que isso aí é. Inclusive, vamos ir visitar a empresa tal para ver uma máquina de fio funcionando, porque eu tinha feito a máquina de fio, mas eu nunca tinha visto funcionar. Tava lá cortando e tal. A gente foi. Que ano isso, Marcos? 2008. A gente foi visitar essa empresa que tinha a máquina de fio para cortar e tal, para ver como é que ela era. A gente foi visitar a feira de Cachoeira de 2008, né? A Flávia aqui, se dissesse que vai estar aí depois, uma pessoa queridíssima, né? E a gente foi visitar uma outra empresa que já não existe mais, que fazia máquina de fio também, né? Tal. Eu entrei nessa empresa e falei, cara, por qualidade a gente não vai competir. Essa empresa faz uma máquina fera. A máquina era muito boa. Pô, legal, vamos pra feira e vamos ver o que a gente encontra. Chego na feira, na época, algumas empresas de fora estavam começando a importar a máquina e fazer alguns trabalhos do tipo, se tu comprasse uma quantidade X de fio lá e tal, tu tinha uma máquina tipo incomodada. Falei, cara, por qualidade eu não vou competir. Por preço eu não vou. Pô, esse negócio não vai dar certo. Tá. Só que dentro desse mundo que de fato eu passei antes da Rexforte, eu conhecia a parte, obviamente, da indústria metalmecânica e da parte também do moveleiro, que Bento Gonçalves, que é a nossa cidade, é um polo moveleiro. Desculpa. Meu sogro tinha marmoraria, mas tinha pedreira, mas tinha marmoraria. E tinha lá, eu entrei na feira, assim, eu olhei uma poliborda. Cara, isso aí é bom. Pá, isso aqui é o que a gente precisa, cara. Só que assim, na época, a gente tá falando de 15 anos atrás, era 120 mil reais. Porra, 120 mil é muito hoje. Tá? Tu pega uma máquina da época desse valor. Eu falei, cara, se fosse metade do valor, eu falei, não, metade do valor começa a ser bom. Metade do valor começa a ser bom. Ele achou que metade do valor ia ser uma máquina igual. Eu falei, não. Calma, metade para menos da máquina, né? Metade do valor, metade da E máquina. as máquinas eram, de fato, o que acontecia muito nessa grandes, época? né? Era muito grandes porque a qualidade do abrasivo, a tecnologia que se tinha de abrasivo... Tinha que ter muitos abrasivos até para conseguir um resultado bom no acabamento. Exato. Então, muito evoluiu disso. E tem um pessoal que ainda tem um pouco na cabeça isso lá do passado, mas hoje a gente consegue fazer... Claro, o equipamento também evoluiu muito, trouxe muita tecnologia para isso e tal. Mas aí eu falei, cara, vamos fazer uma máquina, uma politriz de borda. Isso aqui é o nosso negócio. Eu falei, não. Eu falei, cara, não. Você veio para me ajudar ou não? Vamos lá, né? Ó, eu fiz de fato, nós fizemos, né? Uma máquina naquela empresa de cervejaria e tal. Fizemos a de fio, vamos fazer essa aqui. Tá bom, vamos fazer. Vamos fazer. Faz aí para mim e tal, e vamos começar. E assim começou. Sim, o start, assim, o pé inicial da Rexforte nasceu desta forma. Que bom que assim, é centavo a centavo, né? Sim, no final a gente calcula quantas vezes versus o valor. Fica tranquilo, assim. Posso já colocar uns 10 só para já acumular. Tome, Rexforte. Enfim, foi assim que surgiu, né, a empresa. E aí, o Márcio, como pediu, né? Qual que é a tua formação? Quando eu comecei, de fato, a trabalhar, o negócio era o seguinte, eu sabia projetar. Não sabia vender.
Uhum. Putz. Não se Sim. fazia ideia do que era administrar. E que é uma das coisas que é muito comum, né? Eu Hoje, ia falar isso agora. Toda formação em faculdade é isso, né? Eu saí da faculdade de psicologia sabendo de psicologia, não sabendo abrir um consultório, não sabendo trabalhar, não sabendo o que é administrar um consultório, como é captar um paciente, como é fazer conteúdo em Instagram. E eu vejo muito como uma falha, assim. Todo mundo fala isso hoje em dia, né? Não vejo Uma como falha no ensino, você no fala. ensino, É. exatamente, exatamente. E aí eu acredito que é onde você entrou e falou, eu tenho formações complementares, É. né? Porque daí você vai indo atrás das coisas que fazem sentido e do que você precisa como necessidade, né? Mas é exato. um momento que eu acho que para quem é empreendedor como você, é muito desafiador, porque você já tem o perfil, você já tem o desejo, você já tem a formação. E agora como é que a gente une tudo isso, né? Para fazer a Rexford, para fazer crescer, para, né, fazer dar certo. Exato, exato. Então, o que aconteceu? Ah, beleza, fiz a máquina. Não sei vender. Quem que vai vender esse troço? Uhum. E legal, assim, E o teu sócio já tinha outros já tinha negócios, outros né? negócios, que é uma parte interessante, assim, quando tu vai, eu falo muito com o pessoal, hoje eu tenho um grupo relativamente grande de pessoas que circulam, até Uhum. por causa da formação e tal. O pessoal fala assim, pá, e aí, pô, vamos montar um negócio. Tá, e quem que é o jockey? Uhum. Vamos começar por aí, né? Porque Uhum. grana, sinceramente, é fácil levantar, Uhum. né? O banco tá aí e tal. Sim. Quem que é o jockey? Quem que vai tocar? Uhum. Não, vamos se unir aqui nós três e vamos fazer. Uhum. Bicho, tu já tá atucanado com 2 negócios, já tá Uhum. treinando uns 5 negócios, já tem. Aham. Mas tem que ter o jockey. E esse jockey tem que ir experiência, Sim. Uhum. né? Pô, a experiência que eu tinha com 20 anos, eu digo, cara, não quero esse jockey. Uhum. Pô, tinha tudo pra dar errado. A É. sorte é que o caminho já tava certo, e como tu mesmo Uhum. disse, pô, tava lá fazendo curso com 10 anos, porque começou Uhum. muito cedo, Cedo. então Aham. aquelas Uhum. skills básicas Sim. Já já estavam sendo já estavam ali formatadas. Sim, modeladas. sim. Aham. Tive 2 empresas antes com 2 diretores e um gerente, que Uhum. foi os meus mega estágios, assim, foram quase 7 anos antes de fato Colocaram abrir a empresa. Uhum. Você falou isso e me chamou muita atenção, assim, porque você falou 2 coisas importantes, né? Tive bons mestres e boas oportunidades, né? Sem dúvida. E a junção disso, somada às skills que tu já foi complementando e treinando desde muito novo, desde 10 anos, né? Provavelmente foi o que fez o sucesso que você é hoje, né? O administrador, o empreendedor que você é hoje, né? Acredito que pelo menos formou a base. Exato, Sem dúvida. exato. Formou a base. Porque o que você não tem, às vezes, né? Porque cada um tem um perfil e ok. E é engraçado que eu me identifico muito assim, quando você fala, né? Sou movida a desafios, né? E a gente vai buscando essas coisas que a gente não tem para complementar. Mas se você não vê isso, porque às vezes eu não tenho uma qualidade, uma skill que você tem. E a gente ter a facilidade de olhar para outra pessoa e falar, não tenho isso aqui, acho que eu preciso treinar, É isso aí. né? Eu lembro quando eu entrei para trabalhar com o Ricardo na Noble e eu falei, eu não sei vender. Meu primeiro emprego foi ser vendedora, era vendedora de camisa masculina. Me botaram no caixa, porque vender era um negócio que não dava certo. E hoje ele pega no meu pé, essa menina vende. Porque e um bom mestre, como o Ricardo é, né? Olhei para ele e falei, ele vende bem, eu acho que eu consigo captar, né, e trazer isso dentro da minha essência, que é importante, né? Porque a Exato. gente olha na outra pessoa e traz para nossa Não essência. precisa copiar, né? Modelar já é o Não, suficiente, exatamente, né? exatamente. Galera. Sabe que assim, ó, ter capacidade de copiar e entender o porquê tu tá copiando é um negócio maravilhoso. E eu aprendi isso estudando. Porque olha só. Então, legal. Abriu a empresa e tal, não sabia vender. Legal. Então, assim, vou quebrar. Hum, Eu vou quebrar. Primeira. Porra, vou quebrar. É certo que eu vou quebrar, porque assim, nossa, teu produto é ótimo. Cara, tu sabe administrar o negócio, tu sabe comprar, tu sabe pagar conta, tu sabe vender. Não, eu não sei, tu vai quebrar, velho. Uhum, Cara, vai uhum, trabalhar pra alguém que saiba fazer tudo isso, aprende, estagia lá no cara, uhum, depois tu volta, uhum, né? Tá, beleza. Vou ter que aprender a vender. Aí um belo dia, tava sentado, almoçando, me lembro o lugar, um cara que é muito amigo meu e é um fornecedor que faz toda a parte de elétrica pra nós. Disse, bicho, tô com um problemaço, cara. Tô com 3 máquinas feitas em estoque. Tô precisando pagar, né? Porque, uhum, obviamente, eu peguei dinheiro emprestado para de fato startar esse projeto. uhum, Preciso pagar essa grana. Se eu vender as máquinas, eu pago e sobra lucro. Legal. Só que eu tenho que vender. uhum, E a Emília falou assim: tu sabe vender? Eu falei, não, cara, não sei vender. uhum. Eu falei, não, que todo mundo quer comprar,
é a parte técnica. Vai lá e explica pro cara, olha, a máquina faz isso, 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 isso. Seja correto e sincero, o cara vai te comprar. Agora, isso não sustenta uma empresa, tá? Vai aprender a vender, vai aprender a técnica de como prospectar cliente, como fazer lead, como fazer funil de venda, blá, blá, blá. Mas isso aqui tu resolve, tá? Legal. Então vamos lá, vamos fazer curso, vamos aprender a vender. Pô, a empresa começa a andar, começa a fazer. E a gente entra num mercado e num momento muito importante. Que é o que eu falo, a gente se tornou uma grande referência para o mercado ao longo dos anos, e o pessoal quando vai querer fazer máquina para marmoraria vem conversar comigo muitas vezes, né, até porque eu sou muito aberto e circulo dentro dos nossos concorrentes, falo assim, cara, como é que tu tá, como é que não tá? E o pessoal se sente à vontade de falar assim, cara, tem momento certo, tem momento errado. Se tu entrar no momento errado, tu morre, cara. Então assim, te entrou no momento certo. O que era o momento certo? Crise americana. Tu ia pra feira de Verona, 2010, 2011, não tinha ninguém de fora, cara. Por quê? Tava a nossa marolinha daqui. Só que aqui a gente tava tendo que construir os estádios. O que isso fomentou? Fomentou uma coisa chamada Finame. Com uma taxa de juro desse tamanho. Então, pô, o cara conseguia captar recurso financeiro com uma taxa de juro muito pequena. E a marmoraria estava começando a se industrializar. Estava começando a virar e entender que precisava trabalhar e começar a ser mais competitivo. Então a gente pegou o time certo. Engraçado, porque quando eu falei para você, né? Mestres, oportunidade, porque eu tenho muito essa teoria, né? Mestres, oportunidades, e o meu terceiro pilarzinho é a sorte. Né? Também. E obviamente sorte quando você está preparado, né? Porque podia ser no momento exato, se você não está preparado, se você já não tem toda essa história desde os teus 10 anos de idade, pode vir a sorte do que vai for. Passar. Vai passar, o exatamente. cavalo encilhado vai passar. E você considera esse momento ideal sorte? Sim. Por que não? Por que não? Se a gente pegar os grandes nomes da história, né, os grandes outliers lá, se a gente pegasse o Bill Gates lá, né, tem a parte da história dele que se ele não tivesse no lugar certo, que tinha uma faculdade, que tinha lá os pais, que compraram o computador, nunca seria, de repente, ou daqui a pouco seria em outro negócio, sim, né? Sim. Falando o nome de uma pessoa que daqui a pouco é muito conhecida. Mas foi a grande verdade. Agora, o que tu escolhe depois que tu subiu no cavalo, qual que vai ser a jornada, qual que vai ser o caminho, aí é a parte que vai te... Que vai determinar para onde você vai, né? Que vai te entregar ter uma possibilidade crescente ou não. E aí vem uma outra questão que é muito importante, que assim, não sei se você se lembra, mas eu acabei de falar que eu sou um apaixonado por máquina. Porra, sou apaixonado por máquina, o que eu preciso fazer? Não adianta olhar pro teu par do teu lado, tu tem que buscar da fonte. Pô, buscar da fonte aonde? Buscar de quem tá hoje com... Então, lá em 2010, a empresa tinha mais ou menos 1 ano e meio, assim, cara, tem que ir pra Europa. Tem que ir para as feiras na Europa. Legal. Feira que tem? Pô, tem uma feira lá na Alemanha, de Hannover, que é de mecânica. Cara, vamos para lá e vamos ver como é que isso... Na época eu já tinha feito a aquisição da outra parte da empresa e tal, até porque tem uma outra parte que é muito importante, que é a diversidade de pensamento. Então, nós tínhamos uma diversidade e eu tinha uma imaturidade. Tá com 21 anos, tá? É muito diferente, né? As cabeças, o time, a velocidade e tal. Então, naquele momento, para de fato... eu me lembro de uma situação, para mim foi muito claro, assim, eu quero ter essa família que é uma família que eu quero, de fato, construir para minha vida, minha esposa e minha sócia, né? Era o pai dela, cara, não vai dar certo se a gente não, de fato, construir algo que, de fato, dê certo. Então, pô, a gente não precisa ser sócio, a gente pode ser família e isso vai ser maravilhoso. Né? Então, em fevereiro de 2010, eu fui pela primeira vez, né, para a Europa e tal, na feira de Hannover. Cara, quando cheguei lá, eu comecei a olhar as máquinas, as peças. Cara, dá pra gente fazer muita coisa melhor. Dá pra gente evoluir. Tá, legal. Agora tem que ir pra Verona. Agora tem que ver o que... Uma coisa é tu ver o auge do que é pedra. Agora eu quero ver o auge do que é o trabalho feito em pedra. Fazendo uma analogia. Então, vi o auge do que era os componentes e tal. Pô, show. Agora eu quero ver o auge de quem faz máquina pronta. Pica. Boa. Aí, só que assim, volta a dizer, né? Vamos se transferir 15 anos atrás, uma pessoa com 20 e poucos anos, né? 21. Eu peguei um folder de uma poliborda que a gente fazia. Coloquei embaixo do braço. Eu conto essa história sempre.
pessoal diz assim, cara, é sempre a mesma história. Sim, é sempre a mesma história, porque é a única história que eu tenho pra contar, né? Então, coloquei embaixo do braço, fui pra Itália, fomos, inclusive, eu e a Natália pra Itália, 2010, de Verona, eu tava na frente, visitando a feira, assim, eu parei na frente da empresa que, de fato, eu me espelho, né, como uma referência de construção de poliporta, né, a nível mundial, que é a Comanduli. Vai saber, né? Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Que a sorte tá passando, né? Eu Vai tenho saber. mais um grande mestre, que foi o seu Ernesto Condoli. E aconteceu o seguinte nessa história. Pô, eu tava lá na frente da máquina, olhando pra ela, dizendo assim, cara, quando é que eu vou fazer uma máquina tão boa assim lá no Brasil? Aí, pô, tava lá nisso, crise nos Estados Unidos, quase ninguém na feira vazia. Veio um senhor muito bem vestido, elegante, falando italiano, né? Começou a conversar comigo e tal. Falou, o que tu tá fazendo aqui? Eu vendo máquina no Brasil. Ele fez 3 perguntas, e ele respondeu em português para mim, falei, não, tu não faz máquina no Brasil, o que tu faz? Eu fabrico uma máquina no Brasil. Ele pegou, assim, o folder, né, da máquina. E assim, essa parte eu vou me abster, né, porque senão vai ficar achado, daqui a pouco o cara vai falar, mas olhou as coisas, só podia ser do Brasil para fazer. Tem que falar isso mesmo, Aí, é importante saber disso, né? Visão do... peguei o folder, coloquei embaixo do braço, fui sair. Ele falou, não, quantos anos tu tem? Eu falei, tenho 21, senta aqui. Tá, como é que tu faz isso na máquina? Tudo. Eu falei, faço assim, tudo errado. Então me ensina. Boa. Você já sabia quem ele era? Não, ele falou depois, ele não tava com crachá, e tava assim, cara, eu tô falando com o cara que, de fato, é o cara mais importante dentro do mundo de construção, na minha opinião, né? Cada um da parte de construção de politrês de borda. O cara me falou tudo que tinha que fazer e tal, como era, como não era, terminou o assunto, ele falou o seguinte, no assunto, agradeci ele, falou assim, Sr. Ernesto, muito obrigado pela aula que o senhor deu, mas se eu construir uma máquina dessa no Brasil, vai ficar tão cara que nem vão comprar. Falou assim, vai embora, tu não sabe fazer máquina e nem ter uma empresa. Caramba. Que delícia. De novo o desafio, né? Que bom que ele falou isso pra você. Que bom, por isso que eu falei que delícia. Saí de lá, vim pro Brasil, peguei Caraca, um projeto, que sapatada. rasguei. Sim, cara, nós vamos construir uma máquina bala. A melhor máquina que de fato possa ser construída aqui, seguindo todos os padrões que sejam os padrões. Foda. Legal. De novo, time, Finame. O que acontecia? O cara tinha 10 anos para pagar, ele não estava tão preocupado, porque a parcela dele não ia ser muito maior, Sim. e ele aceitava, de fato, ter uma máquina com uma qualidade muito melhor. Pô, olha o que a gente passou durante anos na feira ouvindo. Pô, que pena que não tem uma empresa assim no Brasil. Eu falei, não, a empresa é brasileira, lá do Rio Grande do Sul. Sério? Pô, não parece, né, cara? Cara, uma das coisas que ele me ensinou lá foi o seguinte, cara, por que vocês têm que fazer máquina feia? Exatamente. Tu compra carro por causa do motor? Até tem gente que tudo bem, mas assim, é a minoria. Mas é uma junção, né? Primeiro tu vai lá, tu olha assim, pô, isso aqui é bonito, né? Pô, é legal. O visual impacta muito sempre, né? Depois, cara, o maior troféu foi o seguinte, na feira seguinte, feira de Vitória, 2011, estávamos nós lá com a máquina, né? Chega ele, na feira, Milha Vaca! Eu falei, caraca. Lembrou. O cara lembra, é mais ou menos assim, o nosso Gurgel e tá falando com o Enzo Ferrari, né? O Enzo Ferrari diz, seu Gurgel! Tudo bom? Tudo bem contigo? O cara chegou, falou, Milha Vaca, tudo bem. Eu falei, cara, agora ele vai me xingar muito, né? Mais Porque, assim, uma daquelas, você já tava esperando. E assim, de fato, a gente seguiu o que ele falou, Sim. só que seguiu o que ele falou, tinha coisas que se referenciavam muito no equipamento dele. Óbvio. Ele olhou, abriu, fechou. Ô, Milha Vaca, parabéns. Por quê? Porque se ela tá dentro que nem ela tá fora, é a primeira coisa que eu vejo que presta. Cara, isso foi um elogio. Do jeito dele foi um elogio. Não, e assim, claro, que a gente tô contando, né, um nível meio amplo para mim contar isso, mas tudo bem. Mas eu não levei isso como mal, porque assim, é normal, se a gente estivesse falando aqui na mesa, a gente não tava com muito filtro, né? Não.
Pô, isso para nós foi, de fato, muito importante. Uhum. Porque isso nos posicionou num olhar de que... E me fez entender que é o seguinte, cara, a marmoraria não quer preço, cara. Ah, não, tudo bem, tem a faixa lá, se eu pegar a Sim. pizza, vai ter a faixa do cara que... Pô, o cara ainda não entendeu que ele tá num mundo que ele pode ter qualidade, Uhum. mas, cara, o cara quer qualidade. Por que a gente não pode entregar qualidade? Por que o cara tem que só olhar pra fora e dizer, não, bom é só o que tá lá fora? Não, a gente pode fazer isso aqui. Tá, ok, a gente faz um produto de qualidade, agora a gente tem que entregar também a parte Na de parte. atendimento, Aham. Uhum. né? Pessoas e tal, treinar, construir. E, pô, vamos construir uma empresa, então. Né? Uhum. Uma empresa cada vez mais sólida com essa visão de crescimento. Uhum. Marmoraria, por sua vez, o mundo do reto, né? Então a gente também estava numa transição do boleado, do meio boleado e tal, Uhum. para ir para o reto, porque o mundo do design também, do móvel, também estava vindo para essa parte que era tudo reto, MDF, colagem de borda e tal. E a gente novamente aproveitou esse mundo e cresceu muito, né? E se tornou uma grande referência na área de construção de máquina para poliborda, porque daí a gente fez uma outra estratégia. Foi o seguinte, cara, a gente vai ser o melhor em poliborda. Uhum. A gente vai fazer de tudo? Não, a gente vai ser o melhor nisso. Tanto que nós sempre fomos basicamente em 3 players do mercado que tem o maior volume do market share do mercado. Tá, e eu não vou falar o nome dos concorrentes, né? Esquece. Não. Isso não vai acontecer. Né? E aí dentro, Tá na sua mão, meu querido. cada concorrente... Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí cada concorrente tinha uma estratégia. Então nós tínhamos uma estratégia de ser mais especificistas. Cara, a gente vai fazer isso aqui e ser muito foda nisso. Tinha um cara que tinha estratégia de fazer coisa barata. Uhum. Beleza, ele pegava isso. Tinha outro cara que era diversificação. Então nós éramos ser específicos, um diversificação, um coisa barata. Cada um cresceu dentro do seu mundo. O diversificação e nós crescemos muito. O cara de coisa barata teve seus problemas ao meio do caminho. Cara, vai pegando esses insights. Uhum. Eu tô escutando e tô Nossa, enxergando o aham. mercado de marmoraria também, porque, Total. Sim, sim. entendeu? Total. Vai indo que- E aí houve, nesses 15 anos, tu tá com quantos anos na marmoraria? Eu tô desde os meus 15, eu tô com 36. 21? Uhum. Isso aí. 21. Então tá, então eu acho que vamos lá, me diz se tu concorda comigo. A marmoraria nos últimos 15 anos teve uma grande transformação que aconteceu por causa desses materiais e dos materiais compósitos, né? Os materiais aí Sim. que são... Antes a gente tinha material de combate. Exatamente. Preto, amarelo, piririm, valor agregado menor. Uhum. Né? Então, pô, era aquele cara que precisava produzir muito para se diferenciar. Volume para diferenciar. Uhum. Né? Ao longo do tempo, a arquitetura começou de fato a absorver esses materiais mais, começou a entender que pode entregar coisas diferenciadas e deixou de ser só o volume, que o volume também é importante, porque pô, a gente tem construções, a gente tem prédios, a gente tem uma série de partes que precisam ser atendidas, mas também começou a ir para um outro lado. E aí começou a demandar novas máquinas. Exato. Uhum. Então, não foi ao mesmo tempo que... Hoje a gente chama de tríplice hélice, né? Poliborda, serra 45 graus e serra ponte. E Serra Ponte. Né? É isso aí. No ano passado É a o gente... sonho, é a tríplice da coroa, é o sonho de qualquer marmorista. Exato. Exatamente. E todos podem ter. Uhum. Essa é a parte que é assim, tu te convenceu que tu pode ter, tu pode. Pode mesmo. Pode. Uhum. Porque se tu pegar a parcela que tu vai fazer isso, dentro do teu fluxo de caixa cabe. Uhum. Só que para isso tem que saber precificar e fazer uma gestão correta. Sem sombra de Exato, dúvida. Tem que ter uma exato. empresa. Que aí a Exato. marmoraria fazendo vezes 3, ela não vai conseguir fazer É. isso aí, né? Enfim, é só um detalhe. Isso aí não tem nada a ver com isso. É só um detalhezinho para os marmoristas. É só para o público marmorista. É só para o público marmorista. Então, ao longo desse tempo também surgiu demandas de novas máquinas. Vírgula, ou não só para o marmorista, né? É. Porque ele mesmo deu o exemplo, né? Tinham 3 empresas, né? 3 grandes players. O que não Exatamente. sabia pressificar, Ficou no mais você baratinho. teve alguns problemas, verdade. né? Você sabe quantas marcas de poliborda... De fato, assim, eu sou um cara que curte muito dados, né? Uhum, Certo. Então, assim, uhum. dados dos meus clientes, de Uhum. fato, de armazenar isso, saber trabalhar isso, os dados de mercado, entender tamanho de market share, entender enfim. Ao longo do tempo, a gente foi fazendo tema de casa, a gente foi catalogando quantas marcas de poliborda existiram ou fabricaram no Brasil. Chuta quantos caras já tentaram fazer isso. Ah, sei lá, não faço nem ideia. Ah, não chute, hein? Custa nada. Ah.
Nem precisa bater. Uma Não. bicuda, sei lá, Bicão. uns 20, umas 20 marcas. Mais de 70. Nossa. Ô, louco! Mais de 70. Tenho catalogado mais de 70 nomes de empresas que tentaram fazer poliborda. E não é porque não conseguem fazer poliborda, é porque o time já não Já fecha não mais. fecha. Aham. Ah, eu quero entrar a fazer. Bicho, tá errado, cara. Sim, que é o que eu vejo que acontece muito, assim, né? Hoje, com internet, enfim, a gente tem acesso a muita coisa, né? E aí a gente vê os grandes players e, pô, tá dando certo, vou tentar fazer isso, né? E é onde a gente vê que muita gente começa os negócios e acaba não dando tão certo, né? Então, na poliborda, provavelmente não foi diferente. Obrigado. Então, não Né? foi, Muita nenhuma. gente vai olhar esse podcast, esse episódio, vai olhar pra você e falar, pô, Márcio, cara de sucesso e tal, né? Uhum. Ouvindo a sua história e tal. Ah, por que que eu também não posso, né? E a gente não tá dizendo que não pode, né? Exato. Tem que tentar. A- Mas eu digo assim, a junção até do que eu falei pra você, do pilar, né? Dos grandes mestres, das oportunidades e da sorte, do timing, do que é agora, às vezes não cabe pra todo mundo, né? A sequência, né? A sequência do que você faz A depois, sequência, porque né? time é difícil tu definir, né? Exato. Tanto que assim, a gente tem uma máquina de vendas lá na empresa. A gente tem um time de vendas focado, né, em fazer toda a gestão de funil e tal. E um dos focos dele é time. Uhum. Eu tenho Vender que descobrir time, né? quando tu fala assim, eu já comprei uma máquina. Não, o erro foi do meu time que não vê o teu time. Tu queria comprar, por isso que você falou que a culpa era a tua. culpa é minha. Entendi. Tu quer ver uma Não, coisa que eu excelente percepção e te agradeço, porque eu tô pensando no meu time comercial agora. fico... Excelente. A coisa que eu mais fico puto dentro do trabalho, né? Obviamente eu tive que ir pro lado que é uma outra paixão minha, que é da estratégia, mas a venda é algo que eu adoro muito. É o seguinte, cara, eu posso perder o jogo. Posso perder o jogo porque eu não tenho o produto adequado para o que tu quer. No momento. Eu posso perder o jogo porque o preço que tu tá, o teu bolso, o tamanho do teu Hoje. bolso, não cabe. Exato. Eu posso perder o jogo porque o meu vendedor ou eu não fomos tão atrativos para ti ou para ti conforme um ou outro vendedor. Legal. Perder o jogo porque eu não joguei, eu não posso. Entendi. Muito Muito foda isso. bom. Eu gostei disso aí. É? Aham. Perdeu. Então, tu participou. Não, mas eu não posso ganhar todas. Não, ganhar Esquece. todas tu não vai. Mas Participar de todas é sim. função tua, é tua obrigação. Tu tem que... E aquilo de assim, legal, tem um baita produto, e ouço muito isso. O cara lá tem um produto super bom, tá? Beleza. Ele vai fazer quantos desses? Amanhã ele vai existir? Não, mas ele é bom. Não tô dizendo que ele não é. Ter uma empresa não significa só ser bom. Quando a gente falou de complementaridade, chegou um momento que eu disse assim, tá legal, cara. Eu não sei os meus números aqui, ó. Lá no começo, né, 2010, 2011, pô, estão crescendo, tá acontecendo, produzindo, pô, máquina indo pro Brasil inteiro. Legal. Tá sobrando. Pô, show, né? Já é um bom sinal, né? Ótimo sinal. Tá, mas por quê? Por que tá sobrando? Se eu não sei por que tá sobrando, eu posso não saber amanhã, porque vai estar faltando. Sim, exato. Pô, legal. A gente tem um modelo de negócio que é bem diferenciado de quase todos os outros fabricantes do Brasil de máquina para marmoraria. Porque a gente é uma montadora. E a gente optou em ser uma montadora. Porque tem uma característica muito importante. Na nossa área, na cidade que a gente está, é uma cidade cujo uma das partes do PIB é a fabricação de máquina. Então tem várias empresas ao redor que são especializadas em fazer serviço. Fazer caldeiraria, fazer o corte térmico, fazer a pintura, fazer a usinagem. Então lá dá para te ter isso. Pô, eu quero ter isso, sei lá, em outra cidade, em outro lugar. Não, aí vem uma outra questão que além do time é a geografia. Né? Dá para fazer isso lá em Joinville, por exemplo. Lá dá para fazer, tem uma área muito industrial para ir. Mas no Espírito Santo é muito difícil fazer. Tu vai ter que ter tudo interno. Sim. Então tu não vai conseguir também ser o melhor de cada coisa. Pô, daí eu ia conversar com esses caras que cada um era melhor dentro de cada coisa deles. É o cara da usinagem, é o melhor dentro da usinagem. E assim, a Fran é melhor de usinagem em tisto, mas tu é melhor de usinagem em tisto. Pô, a gente vai ter que separar isso, porque senão a gente também não vai ser competitivo. Sim. Aí eu ia conversar com o cara, pô, não, legal, teu modelo de negócio e tal. Eu falo assim, cara, meu modelo de negócio, velho. Eu tenho que aprender administração. Legal, vou fazer administração. Pô, baita curso. Só que tem um detalhe. Né? A turma, quando começa a fazer, é muito nova. Então, para te trocar a experiência, é difícil. Legal, então vamos lá.
meti lá um MBA e um mestrado em administração. Uhum. Foi ali que eu falei antes, assim, ó, saber copiar é muito difícil. Uhum. Porque quando tu vai para um trabalho, por exemplo, de mestrado, tu tem que saber que tu tá copiando de alguém uma parte, tu tá referenciando aquilo, tu tá estudando, referenciando para te depois formar a tua linha. Então, tu faz a tua referência bibliográfica, que nada mais é do que estudar o que tu disse, estudar o que tu disse, e colocar lá, que foi tu que disse isso, foi tu que colocou isso. Perfeito. E aqui no final diz assim, com base nesses dois, eu desenvolvi. Eu desenvolvi esse método aqui. Perfeito. Nossa. Perfeito. Né? E aí foi também essa complementariedade. Foi, pô, tem que aprender agora a administrar. Ah, legal, tem que aprender a administrar. Pô, bacana. Tem que aprender a fazer planejamento. Como é que vai ser daqui a 5 anos? O que eu vou fazer hoje para daqui a 5 vai anos? refletir. E aí vem o que tu antes a gente estava conversando, né? Diz assim, tá, Márcio, e aí, tecnologia? E aí, maquinário? O que vai fazer? Pô, então tá. Vamos começar a olhar o que de fato a marmoraria sempre precisou ou precisa, o que lá fora tá vindo, quais são as tendências, como é, e principalmente tropicalizar e adequar. Porque aí vem uma outra parte importante do equipamento. Tem coisas que não servem para nós que são feitas em outros lugares. Porque nós temos a nossa característica e a gente é um mercado gigantesco que nós também seguimos e definimos algumas regras dentro do mercado. Perfeito. A nossa arquiteta, ela não faz o mesmo trabalho de A, de B, de C. E cada local do país, bom, isso não sou, acho que vocês, muito melhor do que eu, podem falar isso. Cada local do país vai ter uma arquitetura diferente, que vai precisar de uma característica diferente. Exato. Então, assim, meu sonho é ter isso, legal. Mas dentro da Poliborda, dentro da Serra Ponte, dentro da Serra 45, tu tem uma infinidade gigante. Uau. Eu não tinha parado para pensar nesse sentido. E você tá falando isso, né? Porque você fala vários nomes, assim, do setor, né? Porque, assim, quando eu entrei para trabalhar na Noble, no setor de rochas, eu fiquei assustada, né? Porque, sei lá, não conheço de rocha, o que eu sabia? Da pia da minha casa, da casa da minha sogra, não sei, não sabia nem que existia nome de pedras, isso tudo. E aí, entrando lá, você entra num negócio, é um universo, né? É o universo das rochas, daí é o universo da arquitetura, daí é o universo. Como é que a Rexford conseguiu olhar para isso, né? Porque você tá, ok, ligado à marmoraria, mas a marmoraria tá ligada ao arquiteto, que tá ligado à distribuidora, que tá ligado a um mercado, né? A uma economia daquela região e tal. Como é que a Rexford olhou para isso? Ou em que momento que você parou para olhar para isso que você tá falando, né? Ah, fui atrás dos dados, fui aprender a administrar. Eu acho que isso é importante, né? Porque é uma visão de mercado que você precisa ter para tua empresa. Opa, vou para onde? Vou fazer o quê, né? Eu acho que é nesse momento que talvez agora você chegou, né? Vou analisar os dados para ver o que eu consigo melhorar, ou enfim, né? Como é que eu consigo chegar nisso de uma forma que traga resultado para a empresa. É exatamente isso que eu tô pensando, porque o pessoal você como produtor desse tipo de maquinário, você não pode pensar só na execução da pedra em si, né? Não, eu vou fazer uma pedra que precisa cortar acabamento. Na verdade, pelo que você vê, que eu tô percebendo, você faz a análise do que a sua máquina pode agregar de valor no final, para o marmorista poder também agregar o valor dele lá no final. Exato. Entendeu? Porque é uma cadeia, né, Exato. de coisas. E eu acredito que na tua empresa, pelo que você está falando, porque ouvindo você falar, me dá essa impressão, que você se preocupa com essa cadeia toda, né? Sim. A pergunta de vocês foi excelente. Assim, ó, a primeira grande questão nossa de entender mercado foi em 2015. Em 2015 foi o grande momento de dizer assim, tá, legal, Poliborda a gente sabe fazer, a gente sabe por que é bom pro cliente, por A, por B, por C, mas a gente tá aqui, ó. A gente produzia uma máquina para um cliente, e inclusive a forma de venda era uma que se chamava Finame. Eu não tinha eu e o resto do time, porque vem disso também, né? Às vezes tem uma máxima que eu ouço muitas vezes, o cara que é dono de empresa diz, o administrador é engenheiro contrato, não preciso ser. Cara, tem alguma coisa errada aí, velho. Os grandes jockeys, os caras que estão à frente, não são os caras que, eu sei contratar bem. Não, eu sei avaliar bem. E, pô, eu fui para esse lado de fato, entender a administração e entendi que faltava entender isso. Legal, assim, pô, tô fazendo máquina, tá saindo, tô vendo. Mas, cara, e aí? E em 2015 o Finame desapareceu. Em 2015 simplesmente não tinha mais isso. Eu falei, cara, e aí vem a questão, o que desapareceu? Então, primeira coisa de todas, eu fui buscar entender o mercado. Qual era o tamanho desse mercado?
E como é que era... Isso serve para qualquer empresa, tá? Isso, Uhum. quem é a nossa perfeito. persona? Uhum, Quem uhum, compra? uhum, Quantos existem que compram? Tá, legal, descobri isso. uhum. Pô, como eu descobri isso? Tem métodos, Sim. obviamente, para cada um. Tá, agora eu tenho que descobrir quantos já compraram, para mim entender qual o tamanho desse mercado e quão maduro esse mercado tá. Porque uma vez que, daqui a pouco, pô, o Drigão já comprou, a Fran já comprou, quase todo o mercado já comprou poliborda, cara. E o mercado não tá comprando mais nada agora, porque não tem nada que tá mudando. A empresa quebra, a empresa vai ter que se reinventar. Uhum. Então ali, com a parte de dados, eu comecei a conseguir entender como é que o mercado estava e a maturidade desse mercado. Pô, tem X máquinas, hoje a gente tem mais ou menos, existem cerca de 25 mil marmorarias no Brasil. Uhum. Tá? Isso. Dessas 25 mil marmorarias, cerca de 10 mil marmorarias têm uma certa especificidade e cerca de 5 mil a gente estima que são empresas que têm já a maturidade, de fato, para fazer aquisição de matrícula CLS, tá? A gente tem só 2.500 polibordas instaladas no Brasil. Com parque fabril já antigo, que precisa ser trocado. Pô, legal. Mas é quem atende boa parte do público. Construção, aí tu começa a olhar para o macro, né? Uhum. Esses dados vêm da macroeconomia. Como é que tá a construção civil? Uhum. Tá crescendo? Tá tendo mais solicitações de construção de grandes prédios? Pô, primeiro grande dado, porque se a macroeconomia tá me dando isso, legal. Qual que é o meu par que eu posso enxergar? Pô, o mercado moveleiro é um par. Uhum. Se o mercado moveleiro tá crescendo, quer dizer que eu vou ter mais pedra para vender? Sem Se eu dúvida. tenho mais pedra para vender, legal. Eu vou ter que ter mais Vou ter que máquina, vou ter que ter mais produzir. gente Uhum. treinada. Uhum. Opa, legal. Então, eu não consigo muitas vezes fazer a análise por um dos lados, eu olho pro outro, né? Uhum. Eu buscando pegar esses dados do mercado. E aí, tem que, de fato, gostar. Eu acho que esse é o caminho. Gostar da arquitetura para te conseguir acompanhar e dizer o seguinte, cara, que linhas que estão, de fato, sendo seguidas. A gente teve, se a gente falasse de máquina 45 graus em 2015, cara, uma que outra. Mas era um gato perdido em cada pé. Sem dúvida. Né? Né? Hum. Pô, e era assim, vou fazer pia. Pô, me fala aí se é. Não, eu vou fazer duplado, né, cara? Tá louco? Fazer parte 45 graus. Reto Meu duplo. Deus Reto do duplo. céu. Era cortar a faixinha, colar, lixar na frente. 45 graus? Tá maluco. Nunca. Leva muito tempo, meu demora. Deus do céu. Se É eu te falar exatamente hoje isso assim, mesmo. eu quero pia duplo, tu vai dizer o Não quê? vendo. Só meia esquadrilha. Só uma esquadria. Uhum. Então, adiantava lançar naquela época? Não, Não. exatamente. Perfeito. Adiantava lançar uma Serra Ponte naquela época? Não. A nossa primeira é 2012. E 2012, quase até 2020, tu vende gato pingado. E gato pingado assim, não, mas o fulano lá tem. Aí tu fala, não, o mesmo fulano já tem. Tudo o mesmo fulano, né? É o cara que se tornou referência por temas, começou a ganhar massa. Corte 45 graus ganhou massa em 2019. Sim. E explodiu, né? Até E hoje. explodiu Até 2020, hoje. 2021. E assim, atualmente é uma das máquinas mais vendidas. E mais desejadas. E é uma Eu das vou te falar, eu vou te contar rapidinho uma coisa só pra você entender. E essa análise de dados é muito importante porque encaixa exatamente no que aconteceu com a gente lá na Multiformas. Quando. Alô, Multiformas! Estamos podendo, hein? Graças a Deus. Quando a gente começou a fazer a análise que eu precisava, o meu gargalo era 45 graus. Era o quê? Era mão de obra em 2019. 2019 era o meu gargalo. Por quê? Porque em todos os setores, óbvio, mas em questão de marmoraria, por a gente precisar de uma mão de obra específica, né? Uma mão de obra especializada, eu tava tendo muito problema com o pessoal que não tava engajando, faltando muito e tal, e precisava de fazer essa execução, e a empresa, era a empresa familiar, não tinha ainda não tinha o poder aquisitivo de ter uma máquina para poder fazer essa vez, né? Então eu entrei com um treinamento de gestão de pessoas e com implementação de cultura muito forte, né? Durante 4 anos. E hoje eu tenho uma equipe muito, muito forte. A Fran faz a análise, ela pode dizer aí. Graças a Deus. E aí eu vinha falando, vou comprar uma 45 graus porque eu não vou passar mais por esse problema. Hoje eu tô com um time forte, engajado, tá me suprindo a questão de produtividade, mas e se amanhã o menino querer sair ou receber uma outra proposta ou simplesmente se acidentar e tal? Vou para 45 graus, porque eu tinha sofrido aquela dor ali. E eu tinha um serrador muito bom, velho.
Ainda tenho, né? Que ele não morreu. Ainda bem, Quase graças a Deus. morreu, mas não morreu. E aí o serrador suprindo, alimentando 6 acabadores com uma serra convencional de manivela. Né? Ela tem movimentação automática vertical, né? Frontal, mas era manivela ou cainho. E num simples sábado ele decidiu ir pra um forró da vida e acabou sendo que meio que assaltado e tal, e ele reagiu e o cara meio que atropelou ele e ele teve uma fratura na coxa bizarra, enfim. Teve que fazer uma cirurgia e ficou 1 ano afastado. E eu só tinha um serrador. O meu encarregado sabia serrar, mas assim, a velocidade de corte, cara, tipo, foi de 100 para 20%. Então, o que o cara cortava em um dia, o cara começou a cortar em 2, 3. E aí começou a abrir ociosidade nos acabadores. Eu falei, agora lascou tudo. Aí eu falei, mano, 45 graus não é um problema. Então a gente fez uma análise, aí o meu gargalo eu vi que era o corte. Foi onde a gente foi atrás da Serra Ponte, né? E aí eu troquei essa necessidade e a gente foi adquirir a nossa primeira Serra Ponte 3 eixos, que infelizmente não pôde ser Rexforte, mas a 5 eixos vai ser. Será. Enfim, mas é isso, é essa análise de dados. E aí a gente foi para Serra Ponte. E hoje eu acredito que vai ser o grande movimento e o próximo vai ser a 45, porque é natural. É o movimento natural nesse sentido. É natural. Tem algumas características que são 15 anos, são mais de 500 clientes, são mais de 10 mil empresas já impactadas de alguma forma com contato. Tá? Que legal. Mas a gente tem uma característica que é a seguinte: poliborda tu tem uma. Assim, ó, a exceção tem mais que uma. É só a galera que trabalha com o segmento de prédios e muito... E a exceção, porque assim, produzir tocar o que uma poliborda consegue produzir, é muito acabamento por dia. Quanto? Eu ia Em perguntar média? qual é a capacidade produtiva. Alguém que produz com um certo volume, que está com a máquina muito ajustada, chega a fazer hoje 2 metros lineares por minuto. A gente está falando de 1.000 metros lineares por dia. Caraca, irmão, é muito. Tem cliente que faz mais. Sim. Nós aconselhamos até 500. Nisso. Uhum. A gente aconselha 500. Quando a gente vende uma máquina, isso aqui é feito a 500. Mas tem cara que faz 3 vezes mais do que isso. Então, assim, é muito. É muito raro. É comum, assim. Às vezes eu vou fazer treinamento de vendedor. O cara diz, cara, a gente foi visitar 5 marmorarias, todas estavam com a máquina desligada. Eu falei, e tinha alguma pilha para polir? Sim, porque a tua visão é essa. Sim. Tem pilha? Não tem. Pois é, o cara trabalha algumas horas. A grande questão é a seguinte: algumas poucas horas trabalhadas representam muitas horas. Exatamente. Cara, na mão, bom, vai fazer 30 metros lineares por dia. E assim, a gente comentou sobre a questão, né, máquina, homem. A questão é a seguinte: tem coisas que, de fato, desgasta muito as pessoas. E tem coisas que não dá para fazer manualmente. Perfeito. Desculpa, não dá para fazer por máquina. Por máquina. Dá para montar uma pia esculpida com uma máquina? Não. Dá para instalar? Não. Até dá para facilitar a medição, mas dá para medir? Não. Agora, dá para polir acabamento reto? Sim. Dá para fazer corte 45 graus? Sim. Então tá. É isso aí. É ali que a gente tem que entrar. Tu falou a questão dos gargalos, né? Inclusive a gente tem alguns vídeos que a gente tá lançando sobre essa questão de só alguns spots assim, né? Para mudar a percepção do marmorista, para ele enxergar... Para ajudar. Perfeito. E precisa muito mais. Eu entendo que assim, a nossa função é essa. Quando educar na tua pergunta. Pô, eu acho fantástico o movimento que aconteceu e que está acontecendo, que vocês fazem, que é um movimento, de fato, de ajudar a marmoraria e quem está à frente dela, esse empreendedor, entender que assim, cara, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, eu tô à frente de um negócio. Sim. Perfeito. Inclusive, sugiro, tá? Foi de teoria das restrições, isso que tu acabou de falar, da questão dos gargalos. Tem um livro bem específico que se chama A Meta. Vou anotar agora. Tá, porra. É livro de cabeceira de engenheiro. Uau! Engenheiro de produção. E é um livro fácil de ler, é um livro legal, assim, fácil de ler, que vale a pena, porque, pô, teoria das restrições básicas para saber onde é que tá cada um dos seus gargalos. Eu falo muito pro pessoal, né? A compra de máquina em marmoraria muitas vezes é passional. É que nem comprar um carro. Sim. Eu desejo, eu quero.
Cara, eu tô nessa pegada, sabia? Um amigo meu perguntou, mas você tá com você não vai trocar de carro? Eu falei, não, brother, Comprando uma tô máquina. comprando uma máquina, velho. Tem muito- E é isso, é o tesão, mano. Eu não tinha esse tesão. Eu falei, cara, aí chegou a bicha, eu falei, meu Deus, que linda, eu quero Bateu a dormir idade, aqui, né? pô. Irmão, Bateu a é idade. bizarro, mano. Não pensei nisso não, tá, trouxa? Eu tô novinho ainda. A Meta é o nome A do livro? A meta. A Meta. Pega lá que isso aí vale a pena. Livro, muito obrigado. Então, voltando para a parte de dados, né? Como é que é? Cara, entender do mercado é olhar para uma marmoraria assim, é o seguinte, legal. Primeiro são mercados diferentes. Respeitar que isso acontece, né? Cada mercado é um. Santa Catarina é um, Paraná é outro, São Paulo, capital é outro, interior é outro, Rio de Janeiro é outro. É que nem quando tu quer exportar. Antes tu me pediu, né? A gente exporta também, a gente exporta Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Espanha. Qual maquinário que tá indo mais para esses países? Poliborda. 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 A galinha dos ovos de ouro da Rexford hoje é Poliborda. Ainda continua sendo a especialidade? A especialidade é Ok, poliborda, mas ok. hoje a gente de fato divide em 33% cada um, a Cada um. nível É a de tríplice volume. mesmo. 45, Serra Ponte e a Poli. Exatamente. Entendi. Porque hoje a gente tem um ciclo de renovação de poliborda no mercado por causa do tempo que ela tá lá, né? Uhum. Parque Fabril de 9, 10 anos, muitas vezes tem que renovar. Uhum. E tem a entrada da 45, né? E tem a entrada da Serra Ponte. Legal. E a 45 tem uma característica, apesar dela ser jovem na entrada, ela tem muitas features novas, né? Muitas coisas que vão precisando serem adaptadas. Então, quem comprou lá em 2019, muitas vezes, tem uma máquina que funciona muito bem, mas vai te entregar mais produtividade uma de 2023, porque ela, de fato, tem essa curva de crescimento, de aprendizagem. Tá. Muito Esses top. dados, que você está falando isso tudo, e eu penso que esses dados servem, obviamente, para o teu time de vendas também olhar, né, para o teu cliente e saber, ó, esse aqui foi em 2019, quem sabe agora já. Esses dados trazem essa base para o teu time, para conseguir renovar esses clientes. O que é maior o foco, para complementar a tua pergunta, né? Qual que é a tua resposta, desculpa. Qual é o maior foco hoje da Rexforte? É fazer aquisição de novos clientes? É manter os clientes, fazer pós-vendas, renovar, né? Isso, o que é hoje é o foco? Ótimo. A gente tem uma base de clientes grande, Uhum. né, que compraram lá poliborda, enfim. Então, a gente estratifica da seguinte forma. A gente tem um setor chamado máquina de vendas, que tem a função de a cada 60 dias fazer uma fricção, fazer um contato com o cliente, para ver de fato como é que estão as coisas e tal. A gente comentou isso outro dia, né? Isso não é algo tão antigo, isso é algo mais novo que a gente vem implementando ao longo dos últimos 3 anos. E é algo difícil, não é algo de fato fácil. Então, esse é um dos nossos objetivos. Por quê? Porque quando a gente olha para CAC, né? Custo de aquisição de cliente, o cara que já é nosso cliente não tem mais custo de aquisição, tem custo de manutenção de fato dele de recorrência. Tem que deixar esse cara aí contente, satisfeito. Então, esse é um olhar nosso. Por quê? Porque o cara que tem uma poliborda, ele vai comprar uma segunda em algum momento, que seja daqui a 10 anos, e vai comprar mais máquinas. A segunda questão é a questão de nós identificarmos primeiro, conseguir ter um filtro muito qualificado de um grupo de empresas que se entende que é compradora, né? Ah, mas Márcio, tu olha para a empresa e diz que ela é compradora. Não, isso foi ao longo dos últimos 12 anos, com todos os dados que foram colhidos, a gente formatou a partir de alguns insights. Esse aqui é um grupo de compradora que hoje é mais ou menos 2.000 empresas. Né? E aí monitorar essas 2.000 empresas para identificar o time delas para compra de cada um dos produtos. Somado a isso, né, nível de time de venda, isso é unido entre um CRM e um BI. Né? A gente faz essa jogada ali. É o time de vendas trazer, de fato, o que a marmoraria hoje de cada um dos lugares precisa. Então, assim, Santa Catarina, fortíssima e basicamente foi uma das precursoras da questão do rebaixo italiano. Pô, tu ouvia no litoral, tu ouvia rebaixo italiano. Tá, beleza, só tá se ouvindo aqui. Pô, agora começou a pipocar aqui. Agora não pipoca mais lugar nenhum, é todo mundo já, rebaixo italiano e tal, rebaixo italiano. E aí o pessoal agora tá começando a falar sobre jato d'água. Sim. Né? Ah, mas Márcio, tem um cara lá que já tem jato d'água. Sim, a gente não pode pegar a exceção e colocar ele como um cara. Jato d'água representa menos de 0,5% da capacidade de compra do Brasil hoje a nível de marmoraria. E já é um monte de gente, tá? Hoje uma jato d'água em média quanto?
Depende, Depende, porque né? pode ser 5 eixos, pode ser 3 eixos, tu vai partindo. Eu nem sei te falar números, porque eu não trabalho com isso. Entendi. De fato, tem vários clientes que tem. Por quê? Porque já completaram a DWCL, já compraram a segunda Serra Ponte, já compraram a segunda 45. Já uma estrutura... O cara já fez uma mega estrutura. Entendi. Né? Uhum. O pessoal do porcelanato vem muito para a parte de jato d'água, porque aí... Corte preciso e tal. E faz muita diferença. O material, ele tem menos... ele é menos tenaz, então ele pode quebrar mais fácil. A pedra tem... Não tem durabilidade, né? Porcelanato. Não, porcelanato não. São mercados diferentes. São mercados Uma diferentes. opinião de um marmorista. São mercados diferentes. Sem polêmica, por favor. Não, Tá tô cedo. brincando. Não, é ruim pra bancada, na minha opinião. Né, pra revestimento. Sim. Pra isso que foi feito, só pra... Continue mais. Só pra deixar a bola. E aí, turma? O que vocês gostariam mais? Cara, eu tenho uma pergunta, tenho várias perguntas. Tenho duas aqui na cabeça fervendo. Então faz essas duas perguntas que tá dando time. Eu já tive a oportunidade de visitar Rexford, né? No dia mais frio do ano. O Márcio teve que acender a lareira pra me esquentar de tão frio que era. Pô, dei grapa pra eles pra tentar dar uma... Não adiantou. É tipo uma cachaça de uva. Você assim. já tomou? Grapa... Café com grapa. O Charles grapa pra marmorista, irmão, é os ferros que a gente embute na parede pra poder sustentar a pia, mas agora... O Charles botou meia garrafa de grapa, ficou vermelho na hora, lembra? Mas esquentou, não ficou? Cachaça de uva, manda uma pra mim, por favor. Eu mandei uma. Mandou, lá no showroom tem. Eu não tenho olho azul, mas eu tomo uma grapinha aí, não tem problema não. O café fica bom, nunca esqueci. Sério? É um destilado do bagaço da uva, é fantástico. Pra quem gosta, é legal. É forte. Manda pra mim, pai. Vou mandar. E eu lembro do slogan, foi uma coisa que me marcou muito, né? Que o slogan na parede, uma das frases, falava, né? A máquina não é tudo igual, nem aqui, nem na China. E isso me chamou muita atenção, acho que até comentei com você lá quando tive a oportunidade. E você contou a história, né? Do porquê. E eu gostaria que você deixasse aqui para o pessoal conhecer também. Por que a máquina da Rexford não é igual, né? Nem aqui, nem na China, não tem máquina igual. Sem sombra de dúvida, cada máquina tem sua característica, né? Que seja A, B ou C. Mas acontecia uma situação, né? Nesse momento de crescimento e tal, chegava na feira, o cara falava assim, não, peguei um orçamento aqui, ó, é igual a tua. Cara, como igual a mim? A minha máquina da Rexford é só essa, cara. Não tem outra. Então, não é igual. Não, tá vendo lá, ó, aquele cara lá tá fazendo igual, é igual a mesma máquina. Eu falei, não, cara, não é a mesma máquina. Aí aquele banner, na verdade, ele foi feito pra levar pra feira de Cachoeiro, né? Legal. Os caras chegam lá, cara, dá uma lidinha. Só dá uma lidinha. Dá uma lidinha ali. E o que diferencia a máquina da Rexford para as outras por assim? Depende da máquina, né? Porque certo. Quando a gente fala... Vamos falar um pouquinho sobre máquina agora. Quando a gente fala de politriz de borda, são 3 grandes pilares que remontam uma politriz de borda. Primeiro grande pilar é a estrutura da máquina. A máquina tem que ter uma estrutura muito reforçada e de preferência monobloco, porque ela faz com que se dissipe a vibração ao longo do trabalho. Porque quando tu tá fazendo polimento, tu gera vibração, né? Tu tem lá um abrasivo, tu tem um giro, né? Tu tem um motor trabalhando, tu tá gerando vibração. Tu precisa, de fato, dissipar essa vibração. Se tu tiver uma estrutura fraca, essa vibração não se dissipa. Vibração tem muito a ver com peso, muito a ver com massa. O segundo grande pilar é o cabeçote. O que acontece? O cara diz o seguinte, quando eu comecei a fazer máquina, eu acho que eu falei para vocês isso na época. A gente fazia uma máquina tipicamente brasileira. E ninguém, por favor, se ofenda com o tipicamente brasileiro, porque eu sou brasileiro com muito orgulho. A gente fazia uma máquina que era barata, isso lá em 2008. Barata, durava mais ou menos. E a manutenção? Sempre. Isso, cara. Pô, legal. O que o seu Ernesto me ensinou? Cara, tá errado esse conjunto, velho. Então, cabeçote de uma máquina, de uma politriz de borda, existe construção adequada para isso. Não é só pegar um eixo e pegar um cilindro pneumático e querer fazer uma automação desse conjunto. Por quê? Porque não vai ter robustez, não vai ter estrutura e isso vai te prejudicar. Pô, tu vai gastar mais abrasivo, mas tu vê, ela fica toda arriscada, não deu polimento, fica fumaça, fica isso. Claro, né, cara? Pô, tu pega a ponta do teu cabeçote e tu dança com ela, porque não é estruturado. Então, a parte do cabeçote é o nosso segundo grande pilar, um cabeçote de fato estruturado e construído para poliborda. A gente tem uma empresa, há pouco tempo atrás, que eu vi que pegou aquele cabeçote e quis construir igual. Eu falei, cara, tu é louco. A gente faz isso aqui em grande escala, por isso que a gente consegue ter custo para fazer. Não tem como alguém querer pegar aquele cabeçote e querer construir uma máquina.
vai custar mais caro do que o valor de venda da nossa máquina. Uhum. É de fato algo muito estruturado e caro que tem uma durabilidade muito grande, tu vai trocar lá o rolamento. O resto é inteiro. O terceiro ponto são a parte dos prensores. Então a nossa máquina hoje, e durante muitos anos, nós vendemos máquinas automáticas, que é a máquina que o prensor é pneumático. Uhum. Qual que é o grande benefício do prensor pneumático? Tu regula a força que vai fazer. Então assim, principalmente neste momento onde é que muita pedra cortada com fio diamantado, a pedra ela vem torta. Porque, não é reto totalmente o polimento. E aí tu faz, muitas vezes, esforços diferentes ao longo da pedra. Quando tu tá segurando a pedra, se tu não faz um esforço constante, a pedra pode escapar, pode quebrar e tal. Então esses são os 3 grandes pilares que diferenciam a nossa máquina das demais máquinas do mercado. Bom, depois a gente pode falar de design, sem sombra de dúvida. É muito mais atraente tu ter uma máquina da linha inox dentro da tua produção do que tu ter uma máquina do bonito e do feio, né? Eu quero ter uma produção bonita, faz diferença isso, né? A parte hoje da Rex, toda a parte de peça de reposição, que é algo quando se fala de assistência, tá lá no site. O cara vai comprar. O cara vai lá, pum. Não, são caras ou são baratas. Cara, caro ou barato tá exposto para ti. Toda a parte de treinamento, de manutenção, porque assim, qual que é o grande problema da manutenção? É deslocamento. Sim. É o cara sair daqui, cobrar para ir até lá e tal. Pô, isso custa caro. Pegar no nosso canal do YouTube, tudo tá filmado para o cara poder se fazer manutenção. Ou seja, eu posso desenvolver alguém interno da minha fábrica ou o cara assiste o vídeo assiste o vídeo lá e e faz a manutenção dele. Você não precisa ser formado em engenharia mecânica. Mas absolutamente que não. Pô, assim, apertar parafuso no conjunto da obra não é nem uma grande complexidade. Né? Quando a gente vai ali, assim, como é que eu saco, como é que eu desmonto, como é que eu reperto. Acabou. Não, é diferente lá um cabeçote de um carro, que tem que ter um torquímetro, que senão vai quebrar junto. Não. É outra pegada. É de fato fácil. Esses dias eu tava na feira de Vitória, e aí um camarada falou assim, eu vou comprar aquela máquina porque ela é que nem um Fusca. Não a minha, não a da Rex, de uma outra empresa. Por quê? Não, porque é muito fácil de fazer manutenção. Eu falei, cara, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tu define, depois se é fácil, se é difícil. Mas aqui eu tô te entregando tudo. Então, esse é um diferencial que não é só a máquina. Tem uma parte que eu acho que é fundamental, assim, a soma das partes individuais é menor do que o todo. O todo entrega muito mais. Agora, quando a gente vai para, por exemplo, 45 graus, nós somos a única empresa que hoje entrega uma máquina que tu tem capacidade de programar em receitas o que tu vai fazer. Eu vou cortar mármore, legal. Eu escolho o programa mármore, ela está setada, foi tu quem setou, qual que é o giro do motor, qual que é o avanço do motor. Dependendo de cada tipo de material, ela vai mais devagar, mais... Exato. Mais então, rápido. assim, não, mas isso aí meu operador fica regulando. Vai legal. nessa. O que falou agora? O operador vai tomar café, filho. Esquece isso aí. Então, esse é um diferencial. Já vou emendar na minha próxima pergunta, Bora. porque a gente tá falando aqui de máquina, né? Tua empresa faz isso, mas você também fala que você tem uma máquina de vendas, né? Então, Um time. um time, sei lá, eu lembro da época quando eu estudava, já faz bastante tempo, apesar de não parecer, mas eu lembro que a gente estudava, né, a Revolução Industrial, e daí eu via na escola, a máquina tá vindo para substituir a mão de obra, né, e tal, e daí todo mundo assustado. Exatamente. Só que isso vai se construindo ao longo do tempo, né? Então, eu já ouvi que muitas profissões que existem hoje, daqui a pouco não vai existir, assim como há, sei lá, 10 anos atrás, 15, não existia blogueira, não existia, né? Hoje o tal do chat GPT tá na moda, inteligência artificial, né? Então, a gente tem sempre essas constantes, né? Essas atualizações, a tua máquina veio também, né, para isso. Como é que a Rexforte também vê isso? Ou, enfim, a tua visão, né? A máquina versus mão de obra humana, né? Porque a máquina funciona, né? Você seta ela lá, mas alguém tem que setar, alguém tem que apertar o botão, né? Como é que a Rexforte trabalha isso? Como é que vocês veem isso? Porque eu entendo que a máquina vem para facilitar, sou super a favor disso, né? Tem que vir, mas as pessoas se preocupam também, né? Com o trabalho manual delas, né? Como é que hoje é isso para vocês? Se você quiser falar Perfeito, também, porque você tá na perfeito. marmoraria, né? Você sabe Perfeito, falar bem responde. também. A gente enxerga que a máquina não é uma versus a pessoa, ela mais a pessoa. Perfeito. Então, assim, é muito mais fácil tu conseguir pessoas, colaboradores, para uma empresa que tem máquina. Mas por que é muito mais fácil? Porque fica mais leve o trabalho. Quem que quer ficar 8 horas trabalhando numa parada manualmente
torturante, porque é um trabalho pesadíssimo, cara. Né? Então, o funcionário já vê isso e fala, pô, tem uma máquina aqui que vai me ajudar a cortar. Acabou, velho. Você ainda retém você consegue ainda reter mais funcionários Sim. numa empresa estruturada com uma máquina que auxilia do que uma empresa que é só uma maquita e uma lixadeira. Não tô falando de empresa que começa agora, que é natural. Eu tô que seja dizendo uma assim. empresa estruturada, pô. Sim. Eu lembro quando eu entrei na Noble, eu fiz entrevista com um rapaz para trabalhar na produção, daí ele perguntou, eu nem sei de máquina, né, da produção na época, não sabia menos ainda. Que máquina vocês trabalham lá? Daí eu falei, não sei e tal. Daí, eu só trabalho com máquina tal. Daí eu lembro que eu dispensei o cara, liguei para ele e falei, o cara tá achando que ele é o Neymar da produção aqui, porque ele só trabalha, só joga com a chuteira da Nike. Fiquei louca da vez. Aí Rick, não, Fran, é assim e tal. Agora, na nossa conversa, fica fácil de entender, né? Exato. Obviamente. A mesma coisa, sei lá, eu trabalhar com um equipamento top, sei lá, né? E ter a oportunidade de trabalhar com uma... Você pode apertar o parafuso. Apertar o parafuso com a chave de fenda assim ou com uma parafusadeira. Exato. E, Fran, tem uma característica que é importante, que é o seguinte, né? Antes nós comentamos. Dá para montar com uma máquina, eu consigo ir lá na casa do cliente montar? Mas as montagens não ficaram com muito mais horas agora, com toda a questão da arquitetura. O acabamento melhor, a produtividade, a entrega mais rápido, tudo. Então, você agiliza um processo para sobrar um tempinho para, né, para outras coisas, enfim. E até a máquina, como falou, né, facilita esse processo. Não cortou não sei o quê, aqui não está encaixando, né, que acaba tendo, né? Não. É normal numa conversa de uma venda, o pessoal diz assim, não, mas eu não preciso polir. Eu tenho 3 caras aqui polindo. Falei, tá, legal. Tá faltando alguém pra montar? Tá. Sem legal, falta então mão de assim, obra. vou te dizer o seguinte, compra uma poliborda, sobram 2, porque Aí vai ter que operar, né? E o outro você treina pra montar. Os outros 2 tu põe lá montar, cara. É E esse aqui, ele vai trabalhar assim, ó, 2, 3 horas por dia. As outras 6, ele também pode montar. Muito bom. Ficou mais fácil. É isso aí, cara. É isso aí. Legal. É perfeito. Márcio, eu queria te agradecer sua participação, cara, foi sensacional. Já acabou? Já acabamos. Já deu, assim? Já deu. Passa muito rápido. Que bom, tá sendo legal, então. Foi muito legal. Foi muito bom. É que pra segurar, pra ter um segundo episódio da Rexford, entendeu? Não, pra entregar tudo na primeira alô, Rexford. Cara, muito obrigado. Acredito que foi um dos melhores episódios, assim, com questão de entrega de conteúdo. Você não falou só apenas do maquinário, mas você falou muito sobre gestão, sobre ser empresário, sobre gerenciar uma empresa. E acredito que a gente, pelo menos da minha parte, e quem está assistindo, conseguiu tirar muitos insights para a questão de marmoraria. Então, eu gostaria que você deixasse um beijo para quem você quisesse, que você deixasse aí uma visão, um insight diferenciado para as marmorarias, né? Para que a gente consiga, tanto da parte de indústria, que a gente fala tanto, como marmorista, como a parte de indústria, de maquinário, a gente conseguir elevar o nível que precisa, né? A gente conseguir chegar ao patamar que a gente realmente merece, porque é um trabalho magnífico, né? Acho que nem a gente estava falando, né? É tudo unificado, né? Pô, legal. Primeiro, eu queria agradecer vocês, o convite que vocês fizeram. A gentileza também, né? Pô, minha primeira vez no podcast. Foi bom para você? Pô, então, a gentileza de vocês aqui. Gostaria também de agradecer, inicialmente, a todas as pessoas que fizeram parte até agora da nossa jornada, da nossa história, desde lá da fundação da empresa até hoje, e que farão parte também no futuro, né? Em especial, agradecer a Natália e o Guilherme, que são sócios da Rexford, a todo mundo que trabalha lá também, porque a gente só consegue, de fato, entregar o melhor com um time. Né? E um time treinado, um time, de fato, motivado e engajado para fazer. Então, também aproveito para fazer esse agradecimento para quem trabalha lá. Agora, um agradecimento mais do que especial eu preciso fazer para quem participou e foi nosso cliente, acreditou em nós ao longo de todos esses anos. E assim, um grande prazer é a pessoa que acredita a segunda vez. Sem dúvida. Sim. Essa tem um super carinho especial meu. E a gente tem muitas pessoas que acreditam a segunda, a terceira e dão sequência. Então, muito obrigado também a todas as pessoas que que acreditaram em nós, acreditam em nós e olham para nós no ponto de sermos uma empresa que apoia a marmoraria. Agora, para deixar um recado assim para a marmoraria como um todo, vocês podem. Se cada vez mais se desenvolvam, né, na questão de gestão, entendam os gargalos, entendam as suas limitações,
Não para entender que aquilo é uma limitação e que tu vai ter que ficar parado aqui, não, para entender que tu pode superar. Uhum. Encontra em pares. Quem é meu par? Em quem que eu vou me espelhar? E tu te espelha até o momento, de fato, de tu te igualar. Ou pelo menos tu sentir isso. Te igualou? Encontra um par novo. E não é pra... Não, eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Não, eu quero aprender com aquela pessoa. Uhum. Né? Se isso de fato acontecer, a gente tem um mercado brasileiro gigantesco. A gente tem que lembrar uma coisa. Nós somos um grande fabricante de pedras no Brasil. E olha só, a gente aproveita a pedra pouco. Uhum. Quantas empresas, Rodrigo, tu conhece, eu não posso recomeçar o podcast. Não, brincadeira, até gostaria, mas vou deixar isso como Vamos para o segundo. Uma provocação? uma provocação. Perfeito. Quantas empresas tu conhece que tem um produto próprio? Que faz lá uma mesa própria, que faz... Esses dias um cliente fez como é que é? A barca, né, para colocar os... Uhum, sushi. Sushi. Pô, o cara pegou online na nossa máquina, corte CNC lá, quatro eixos, tá? Tá bom. Pô, o Fica a cara dica. fez uma Vou barca, dar uma visita lá na Rexport pra te conhecer. assim. usinada, né? Porra, fantástico, tudo com a máquina. Mas, cara, olha o que a gente tem. A Possibilidade. gente tem possibilidades gigantescas. Infinitas. Uhum. Então, assim, a marmoraria, ela tá em evolução. Ela evoluiu muito nos últimos anos e ela pode evoluir ainda mais. Estamos de parabéns. Sem Uhum. sombra de dúvida. Uhum. E podem ir ainda muito além e podem, sem sombra de dúvida, contar conosco para a gente apoiar nesse crescimento no que se fala de tecnologia. Muito bem, muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu acho que o que o Drizão falou, né, de trazer vários insights, a gente sempre procura convidados aqui que agreguem, né? É um dos nossos pilares, assim, do Marmorizou, trazer pessoas que agregam insights, trazem transformação, né? Eu tenho certeza que o público, né, vai ter a oportunidade de ver esse episódio e de crescer e de tirar vários insights. Então, muito obrigada, é sempre um prazer estar com você. Obrigado. Se você for visitar ele, não vai nem em maio, nem em junho, nem em julho, por favor. Não, Frio Vá da no verão. peste. Não, mas eu vou no frio, porque aí eu vou acender a lareira pra mim, né? Eu vou conseguir tomar como é que é o nome da cachaçinha? Tem Grava. grapa. A grapa com café. Isso aí. Só você quer ficar aproveitando? E vou ver a 4 eixos. Isso aí. É isso aí, Marção. Muito obrigado mais uma vez. A casa é sua. Volte sempre quando você puder, quando você quiser, tá bom? E é isso aí. agora- Mais um episódio pra vocês aí. E o nosso tradicional? Marmorizou, né? Então vamos no 1, 2, 3. Faz um hashtagzinho com o dedo virado pra câmera. Assim? Aqui, Isso, ó, nessa ali. ó. Nessa Lá. central lá, né? E tamo junto. 1, 2, 3. Marmorizou! Tamo junto. Valeu. Valeu. Sensacional.